Oi, oi, seja muito bem-vinda à primeira live da Semana Dourada, onde a gente vai trabalhar o tema da amamentação com empatia, entendendo as necessidades do bebê para além da fome. Então, vou dar aqui um tempinho, tá, para as pessoas irem entrando, e aí a gente já começa falando aí sobre esse tema maravilhoso. Contem aqui para mim nos comentários se você está gestante, de quantas semanas, se você tem, tentante, tem o desejo de ser mãe, resenha aí nos próximos meses. Se você já tem filho, conta aqui também, se tem 1, 2, se você já tem filho e está gestante, vai colocando aqui nos comentários qual é a situação de vocês, até para eu ir conhecendo certinho o perfil de vocês. Sejam muito bem-vindas. Enquanto vocês vão entrando, já vou convidar, trazer aqui a nossa convidada, a Johanna Magalhães, que é nutricionista materno-infantil, e ela vai compartilhar com a gente, tirando as principais dúvidas também em relação à amamentação, numa parte mais técnica. Então, se também já tiverem dúvidas, já podem deixando aqui nos comentários, que eu já vou Muito bem, sejam muito bem-vindos, vão entrando. Muito boa noite, seja bem-vinda, vamos ver. O áudio tá bom, pessoal? Comentem aqui embaixo também se vocês estão ouvindo bem a gente. Para mim, parece a imagem da Johanna congelada. Beleza, o áudio tá bom. Oi, tá me escutando? Tá me vendo? Oi. Oi? Sim, acho que sim. Ah, perfeito. A sua imagem estava travada. Então, perfeito. Vi que a Cami já colocou ali que está grávida de 5 meses. Enquanto o Instagram vai avisando para as pessoas que a gente está online, se apresente para as pessoas. Boa noite a todos, né? Me chamo Johanna Magalhães, sou nutricionista com foco materno-infantil, então atendo ali desde as tentantes, gestantes, bebês que estão na introdução alimentar e crianças até os 10 anos de idade. E hoje eu vim aqui contribuir, né, com essa live, com esse movimento sobre o Agosto Dourado, que é um momento muito importante a gente falar e apoiar sobre a amamentação. É uma escolha realmente, né? Essa dedicação de amamentar, mas nada é mais importante, eu sempre falo para as gestantes que eu acompanho, do que a informação. Você pode até escolher não amamentar, mas você vai escolher tendo a informação correta sobre o quanto é importante, né, essa questão da amamentação. Tem também aquelas mães que não conseguem, a gente super respeita, entende, né? As que escolhem também não amamentar, isso é bem recebido e bem acolhido, mas a gente está aqui realmente para trazer essas informações que muitas não sabem. Perfeito. Então, a gente trouxe aí o tema da live, até um pouquinho expandindo o horizonte também, para a gente entender a função da parte da nutrição e a gente também entender o outro lado da moeda, quando a gente fala na amamentação, que a gente não está só simplesmente nutrindo o bebê para que ele ganhe peso, para que ele se desenvolva, tenha um sistema imunológico forte, saudável. A gente também está falando da nutrição, da relação, da questão do afeto da mãe e do filho, do desenvolvimento emocional dessa criança, que vai impactar diretamente na formação dos traços de caráter dela, da criança, do bebê, determinantemente pelo que acontece nesse período. Porque a gente tem a formação dos traços de caráter desde a barriga da mãe, então vocês, residentes, que a Cami colocou ali que está de 5 meses,
nesse momento está sendo criado, formado o primeiro traço de caráter do bebê, que ele se forma nesse momento do útero, ali, da gestação. Quando o neném nasce, o recém-nascido nasce, a gente tem ali o período de formação do traço de caráter da oralidade no período da amamentação. Então, tudo que acontece nessa fase impacta em como o bebezinho sente, pensa e age no mundo. Então, primeiro a gente vai começar falando realmente da importância da amamentação, para o foco mesmo no desenvolvimento, né? Vocês podem colocar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa parte nutricional. Inclusive, também fiz a minha listinha de perguntinhas para perguntar realmente para a Johanna, de coisas que eu, né, quando eu abri a caixinha de perguntas, me veio perguntas, por exemplo, de a necessidade de colocar uma introdução, né, de uma fórmula, porque acha que o leite está ralo, acha que não é o suficiente, que não vai ser o suficiente para o nenenzinho ganhar peso. Né? Então, a gente vai tirar essas e outras dúvidas e vou falar também do lado emocional aí, mais para o finalzinho. É isso mesmo. Essa questão, né, do leite tá fraco, muitas mães têm muito esse medo. Por quê? Porque amamentar, além de todas as outras informações que a gente vai trazer, tem muita questão do apoio. E a rede de apoio é muito importante nesse momento. Como eu disse, a informação vai ser crucial no momento da decisão de quero amamentar ou não. E o apoio vai ser ela realmente conseguir, de forma efetiva, ter essa amamentação, né, até a longo prazo, mais do que 6 meses, mais aí a Organização Mundial de Saúde recomenda 2 anos ou mais. Então, para ser realmente efetiva, ela precisa de muito apoio. Então, essa questão do leite estar fraco vem muito de uma cultura do passado, e quando a criança chora, vem todo mundo ali dar os palpites ao redor, que está com fome, essa criança está chorando porque está com fome, porque o seu leite é fraco, ou porque mamou pouco, né? Então, a gente tem que desmistificar isso, que não existe leite fraco. Não existe, independente da mãe. O leite da alimentação dela também, né? O melhor leite é o leite daquela mãe para aquele bebê. Então, não acreditem quando alguém chegar para você dizendo que o seu leite não é suficiente ou que o seu leite está fraco. É óbvio que a gente tem que analisar todo um contexto, por que aquela criança está chorando, se realmente ela está mamando o suficiente que ela precisa, porque cada idade, cada faixa etária tem uma necessidade específica. Mas você tem que acreditar que o leite materno, o seu leite, é o melhor para o seu bebê. Né? Inclusive, cada filho que você tiver, o leite muda. Eu não sei se vocês sabiam disso. Por quê? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Então, ele produz o leite que aquele ser humano está precisando. Né? Então, não acreditem que quando falarem que o leite está fraco, né? Porque isso é um grande mito. Outra pergunta que eu recebi também era nessa questão da frequência da mamada. O que seria considerado uma frequência, um intervalo normal, seja porque aí vieram dois extremos, né? A questão de, nossa, eu sinto que está mamando demais, a frequência é muito grande, ou uma frequência muito espaçada. Tem alguma frequência que seria considerado, entre aspas, normal, entre assim, o padrão ouro, digamos assim, de tempo? Não existe, não tem como a gente dizer exatamente em quantidade de horas, por exemplo. Tem que mamar de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, porque cada criança tem a sua necessidade, né? Então, e cada fase também. Então, quando o bebê nasce, ele vai mamar ali de hora em hora, muitas vezes. Às vezes vai passar mais, porque o bebê recém-nascido dorme muito tempo. E aí a gente tem que acordar para ele mamar, né? Também tem a questão do tamanho do estômago em cada fase. Um bebê muito novinho, o estômago dele é muito pouquinho, muito pequenininho, né? Tamanho de uma cereja. Então, quando ele mama, em pouquinhas horas já não tem mais nada, ele vai querer de novo. E além disso, tem a questão do vínculo, que a criança, estando no peito, estando ali sendo amamentada, ela está criando o vínculo materno, né? Mãe e bebê. E também ele vai estar tendo toda a segurança do mundo. Porque se a gente se coloca no local do bebê, ele passou 9 meses dentro de uma bolsa fechada, bem quentinha, escutando o coração da mãe, sentindo todos os sentimentos que a mãe estava sentindo. E aí, do dia para a noite, ele não está mais, né?
Então, é muito além do questão da fome, né? Do tamanho do estômago. É essa questão realmente da parte emocional, da segurança que ele vai ter ali no peito da mãe. A questão do contato e da conexão, né, do vínculo que vai ser gerado de sentir o toque, de sentir a temperatura do corpo da mãe, né, vai muito além realmente do simples fato de querer o leite, né, em relação à fome. Em questão também, né, reforçando, né, enfatizando a importância da amamentação e a campanha do agosto dourado, né, em proteção à amamentação, é porque é no leite materno que são passadas as questões de enzimas, a parte das células de defesa, né, as imunoglobulinas, enfim, toda essa parte que vai fortalecer o sistema imunológico da criança, que vai desenvolver, na realidade, que passa ali de mãe para filho. Já passou um pouquinho no cordão umbilical, continua passando através do leite. Então, por isso que é muito importante, e a gente tem essa campanha realmente para incentivar em diversas questões, porque às vezes se a pessoa não tem a clareza do funcionamento e acha que a fórmula vai trazer os mesmos benefícios que o leite materno, a gente vai ter essa divergência, porque de fato não tem as mesmas propriedades do leite materno e uma fórmula e outros alimentos. Né? Exatamente um dos fatores. E a questão da conexão, ela também é muito importante. Exatamente pelo que a Johanna acabou de falar, nessa questão de realmente criar o vínculo. Porque pensa, em relação, né, à formação ali dos traços de caráter. Nesse período, a criança ela só se manifesta do mundo através do choro. É a única coisa que ela consegue fazer, né? Ela não consegue falar, ela não consegue pedir ajuda. Se ela estiver se sentindo sozinha, se ela estiver pedindo abandonada, que é a principal dor que marca esse período, não tem como expressar isso que não seja pela via do choro e às vezes até pela uma via de expressões faciais. Porque outra coisa também que acontece muito nessa fase, ainda mais para as mães de primeira viagem, é que todo mundo costuma dizer que o filho não vem com manual de instrução e até a mãe pegar as sacadas de esse choro é fome, esse choro é cólica. Às vezes a criança está chorando e só vem intervenção do peito, vem intervenção da chupeta, vem qualquer tipo de intervenção que não seja, às vezes, aquela específica que era o motivo do porquê ali o recém-nascido estava chorando, seja uma etiqueta pinicando, seja uma cólica forte. E aí, nesse momento que a gente só entrega ou um peito vazio, digamos assim, porque está despreocupada, desconectada, não está ali naquele momento, ou um excesso de informação ali na questão da oralidade, é onde fica registrado na criança, no recém-nascido, aquela sensação de, poxa, a minha necessidade não foi atendida, me senti, de certa forma, abandonado. É como se o bebezinho captasse nessa fase que marcou aquela sensação, ficou registrado. Então, para ter a sua necessidade atendida, o corpinho ele vai se moldar para sanar essa dificuldade. Então, se tornam adultos lá na frente, né, como o período da amamentação impacta na nossa vida, são adultos lá na frente que são muito empáticos, que às vezes conseguem ler as pessoas e se comunicar muito pelo não verbal. Então, às vezes, aquelas pessoas que você lê ali, né, vendo a cara da pessoa que ou tá mentindo, ou tá desconfortável, ou quer pedir alguma coisa, porque fica muito na cara da pessoa, muito expressiva. Realmente traz o bebezinho ele vai criar estratégias para que a mãe entenda que aquele choro não era peito, que aquele choro realmente ali era uma etiqueta clinicando, enfim, para buscar a sua necessidade sendo atendida. Então, nessa fase, tudo que acontece, seja você amamentar demais ou você amamentar de menos, ter ali um excesso de interação na boca, seja chupeta, seja o peito, ou seja exatamente o oposto, né? Você se afastar, você não pegar a criança porque, se eu pego muito no colo, eu vou deixar a criança mimado. Então, deixa ficar chorando lá no berço. Isso impacta naquele sentimento que vai ser registrado de, poxa, me sinto sozinha, me senti abandonada, de certa forma. Isso influencia muito no nosso comportamento lá na frente, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age no mundo. E, né, um pequeno detalhe, nessa questão de falar da relação do brasileiro e a amamentação, a oralidade é um dos traços de caráter que mais a gente encontra na população. Porque nessa questão da necessidade da campanha, né, do agosto dourado, é porque realmente a gente sofre muito nesse período. É muito precário ainda. Então, fica muito registrado, na maioria da população, esse sentimento, o sentimento de se sentir sozinho, de se sentir abandonado. Lá na frente gera
nessa ferida do abandono gera alguns comportamentos que às vezes lá na vida adulta a gente não entende porque não gosta de ficar sozinho, porque não gosta de viajar sozinho, porque né, tem alguns comportamentos, alguns dilemas que a gente sofre, até mesmo sendo mãe, né, essa questão de às vezes não querer que o filho mais velho se sinta abandonado, se sinta sozinho pela presença, né, ameaçado pela presença do filho que vai nascer, ali, da nova gestação. Enfim, isso realmente impacta no comportamento da gente lá na frente. Então, uma das coisas que ajuda muito são essas campanhas para que a gente tanto favoreça o aleitamento materno em prol do sistema imunológico, em prol do fortalecimento, né, de criar esse vínculo entre mãe e filho, para de fato a criança não sair do útero e realmente para o mundo hostil, onde ela está ali simplesmente sozinha no berço, ficando com essa ferida, digamos assim, que é essa ferida do abandono. O intuito de falar isso também não é trazer culpa, peso, arrependimento, nada de ruim em relação aos pais, em relação às mães, principalmente aí quem já está crescido, quem já criou filho, até mesmo o nosso período de amamentação, né, com a nossa mãe, não é no intuito de trazer esse conhecimento para gerar um peso, uma culpa. É no intuito de entender o que acontece nessa fase, ter a clareza da importância da amamentação e o como que a gente pode fortalecer os vínculos a partir desse conhecimento. E que, poxa, existe traços de caráter, o formato do nosso corpo, ele diz como a gente funciona, diz inclusive como foi a nossa amamentação, como foi a gestação da nossa mãe, e revela os nossos superpoderes, digamos assim, as nossas super habilidades. Então, não fica só registrada a dor do abandono. A dor do abandono, né, molda o formato do nosso corpo, traz ali também capacidades para a gente sobreviver nesse mundo para não passar para aquela dor. Então, são pessoas muito comunicativas, né? Então, não tem que sofrer porque o filho passou ali por esse perrengue, digamos assim. Então, lá na frente vai trazer muitas habilidades por ser oral, por ter esse traço em evidência. E a gente é uma mistura ali dos 5 traços de caráter, que eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês ali para o final da live. Então, essa é uma das as importâncias de entender a necessidade fisiológica para o sistema imunológico, para a criança se desenvolver, e também a necessidade para além da fome, né? O choro para além da fome, que nem sempre o choro está relacionado com a fome, com a alimentação. Deixa eu ver se alguém da sua caixinha de pergunta colocou alguma outra pergunta que a gente não fez ainda. Essa parte, né, da questão da imunidade, que o leite materno, ele nunca, né, nem indústria nenhuma, até hoje, conseguiu se igualar. Porque, como eu falei, o corpo é muito inteligente e cada gestação é única, cada criança é única. Então, quando aquele bebê nasce e a boquinha dele encosta ali no seio, o contato pele a pele faz com que o seu corpo, que vai estar ali produzindo leite, entenda quais são as necessidades de imunidade, de vitaminas, de minerais para produzir esse leite, né? Então, por isso que a indústria pode tentar fazer o melhor leite possível, né? E não vai conseguir, porque ele é modificado o tempo inteiro. E é muito interessante a gente saber disso, porque às vezes, tem pouco leite, né? Tem muitas mães que têm realmente essa dificuldade da quantidade do leite. E aí fica, não, esse pouquinho eu nem vou amamentar, né? Já tem esse receio de, tá muito pouco, então é melhor nem dar. Sendo que esse pouco que tem é muito importante. E ainda digo mais, né? Ainda para Camila, que está nesse processo aí da gestação, daqui a pouco o bebê nasce, a amamentação é a primeira vacina do seu bebê. Então, toda a parte de imunidade que ele precisa naqueles primeiros dias, antes realmente da primeira vacina que é tomada ali no hospital, né, nos primeiros meses, vem através do leite materno, do famoso colostro, né? É aquele pouquinho, aquelas pouquinhas gotas que saem no comecinho, por isso que é tão forte, que é tão amarelo. Realmente é um ouro, né? Um ouro em líquido ali. Por isso que é tão importante a gente ofertar, né? Ter esse momento, mesmo que seja pouco e você ainda fique tem os desafios que acontecem, a gente tem que validar isso, né? Tem situações e situações. E sempre olhar para o todo, né?
aquela criança como é que tá, essa questão do choro, como você falou, qual é esse choro? Eu sei que no começo a gente não consegue identificar e é normal, porque você está conhecendo a criança está lhe conhecendo, é um novo habitat, né, para ela, que acabou de nascer. Então é super normal você ficar realmente perdida sem saber o que é. E colo nunca é demais, né? Nunca vai se mimar uma criança porque ela está no colo. Não tem nisso também, isso é um grande mito. Na verdade, vai trazer segurança, ela vai se sentir amada, não vai ter essa questão da dor do abandono, né? Apesar de que é meio impossível da gente dizer 100%, mas quanto mais a gente estiver ali presente, dando carinho, dando afeto, dando atenção, trazendo essa segurança, mesmo que sem falar nada, só nas atitudes, já é muito importante para a parte emocional e cognitiva daquela criança. Estudos a gente consegue ver, tanto estudos quanto exemplos, né, de crianças que têm a presença muito dos pais, do cuidador ali, que pega muito no colo, que abraça, que acolhe na hora de um choro, e o exemplo de crianças que não teve isso. E são totalmente diferentes a parte emocional. Então, não se preocupem em estar mimando, porque não vai mimar dando colo, dando essa segurança nesse momento, principalmente na questão da amamentação, né? Teve alguma coisa que passou e eu não falei? Tranquilo. Outra coisa que eu queria complementar também, né, nessa questão de que a gente está falando da formação de traços de caráter do bebê, do recém-nascido ali nesse período da amamentação, que está sendo formado, fortalecido esse vínculo, e enfatizar também, já que a gente está, é a primeira live, né, a live de abertura, então a gente está realmente enfatizando na importância da amamentação, até para proteger, incentivar e estimular as mulheres a amamentar, né, não deixar de amamentar os seus filhos. Para qual parcela que a gente comunica muito? Para as mães que estão passando por alguma dificuldade, para as mães que têm traços de caráter, às vezes, que não se conectam muito pela via do toque, né? Quando a gente fala de mães, por exemplo, que tem o primeiro traço de caráter mais evidente, que se forma ali no período da gestação, a gente está falando de mulheres que não gostam de contato físico, às vezes dessa interação muito pele a pele, de uma necessidade, de uma dificuldade sua, mesmo sendo do seu próprio sangue, não do seu filho. Então, tem muitas mulheres que nessa fase se cobram, se julgam, se martirizam, do tipo, poxa, por que eu não quero? Por que essa distância física, às vezes é só realmente na hora de dar a mamada e depois eu quero manter uma certa distância física, né, da gente dar clareza, né, aos poucos, durante as lives, inclusive, a gente vai falar muito sobre os traços de caráter, sobre os tipos de mãe, no evento que a gente vai fazer no dia 22 de agosto agora, até tá lá o link para entrar no grupo privado, para vocês receberem todas as informações sobre, onde realmente o evento vai ser voltado para os traços de caráter, explicado como cada traço se forma, o que representa isso no formato do corpo, na mentalidade, como a gente sente e pensa e age no mundo. Então, vai ser um evento focado para os traços de caráter e mais focado ainda para as mães, para esse período importante, riquíssimo da gestação, né, dos filhos, do primeiro filho. Então, se vocês se interessam já, depois de terminar a live, já entrem lá no link para participar do grupo e receber todas as informações desse evento. Porque aqui eu vou dar uma pincelada, não dá para a gente mergulhar mesmo, porque o objetivo aqui das 4 lives vai ser fazer essa proteção, esse apoio, esse estímulo à amamentação. Então, ficou aí o convite para vocês entrarem lá no grupo depois. Porque esse traço de caráter específico vai ter essa dificuldade de pele na pele, de contato físico. E às vezes a mãe acaba cortando até a parte mais importante, que é a parte da amamentação. Então, se você tem esse traço de caráter mais evidente, se você está sentindo essa dor do contato físico, né, essa cobrança, esse julgamento, entende que você é como você precisa ser no mundo, não tem nada de errado, você não precisa se forçar a gostar exatamente de ter aquele momento colado, você pode criar um vínculo e deve criar um vínculo de outras formas, de uma forma que seja respeitoso com a sua combinação de traços e com essa criança. O que é importante? Realmente ofertar o aleitamento materno na hora que precisa, não precisa fazer todo o xodó, todo o carinho, aquilo de ficar grudado, se forçar a ficar grudado, se esse não é um seu ponto forte, se você não se sente bem dessa forma. Está tudo bem se sentir bem, sem precisar ficar nesse contato mais pele a pele. O que é importante, realmente, ofertar o leite materno, porque ali tem as prioridades.
que vai fortalecer o sistema imunológico, que vai, né, dar toda a saúde, igual a Johanna falou pra gente, essa questão da primeira vacina mesmo, que o bebê está recebendo ali via o principal alimento, o alimento padrão ouro, né, o ouro aí que a gente está ofertando ali para a sua criança. Então, se você sentiu essa dor também, já entra lá no grupo para você entender e se descobrir um pouco mais, porque é na fase da gestação, da amamentação, que todo mundo quer enfiar o dedo, todo mundo quer dizer o jeito certo de maternar, como você deve maternar, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que é proibido, né? Ainda mais nessa onda dos fake news, então às vezes vê uma matéria que não tem nada a ver, distorcida, e já contamina às vezes o pensamento da mãe, porque compartilhou um pensamento fake, alguma coisa que prejudica. Então, a importância de eventos e campanhas como essa, para a gente trazer clareza, a mesma informação fidedigna para você se basear e tirar peso, culpa, arrependimento, porque cada mulher vai maternar de um jeito diferente. Porque cada mulher tem uma combinação de traços de caráter diferente. Vai ter facilidades, vai ter dificuldades diferentes, vai enfrentar desafios diferentes, porque somos diferentes, mas somos quem precisamos ser. E dá para maternar de uma maneira leve, a partir do autoconhecimento e a partir do conhecimento biológico, da biomedicina, da questão da nutrição, né? Não é só a importância emocional. A gente está falando de uma importância física para o desenvolvimento saudável ali, do sistema imunológico e também da parte emocional, que pode ser muito bem sanada nessa questão de, poxa, ofertar, identificar certinho o que aquele choro está querendo dizer. Se aquele choro está querendo dizer o leite, é o leite que a gente vai ofertar. Se aquele choro está querendo dizer a cólica, é a cólica que a gente vai dar um jeitinho ali, não sei se é o local, mas vai dar um jeitinho para sanar aquela dor que, meu Deus do céu, imagina você estar com dor e não conseguir dizer aonde dói, né? Se é etiquetinha da roupa, enfim. O importante é ter as necessidades atendidas e a parte do contato físico, a gente pode chamar um contato com outra pessoa, com, né, outra pessoa que vai ter mais oral e vai querer estar mais ali com pele na pele, do que você se cobrar muito de realmente forçar alguma coisa que não é natural para você. Isso não significa depressão pós-parto, isso não significa que você não ama o seu filho, isso significa que você não gosta muito de contato físico. Sem autoconhecimento e sem a clareza, às vezes a gente leva uns rótulos desnecessários. Não que a pessoa não possa, não que a pessoa não possa estar passando por um processo de depressão pós-parto. Claro que existe. Mas tem muitas coisas que são rotuladas, as mulheres são rotuladas, quando na realidade é porque as outras pessoas são diferentes dela e querem enfiar o dedo e dizer qual é o jeito certo de maternar, desconsiderando como aquela mulher funciona no mundo. E aí gera uma carga tão pesada para um processo tão maravilhoso, tão mágico, que deveria ser tão leve. Né? Enfim, queria trazer isso para vocês. Se vocês querem saber mais, depois de terminar a live, já vai lá na minha bio, tem o link para você entrar no grupo, que vai ter um evento específico para os traços de caráter. E a Johanna vai estar lá também para dar uma dica em relação até à introdução alimentar. Então, vai valer muito a pena vocês estarem lá, porque faz a diferença vocês conhecerem como vocês funcionam, como os traços são formados também, para a gente saber como estimular e proteger ali a nossa criança, desde o ultra até os 7 anos, a fase mais primordial para o amadurecimento e formação ali do caráter, dos traços de caráter, da parte emocional da criança, da estrutura do mundo emocional dela. É isso mesmo. Estou bem ansiosa para esse momento, né, para a gente falar bem muito sobre isso. Mas aí, voltando aqui, que tu estava falando sobre a questão, né, da mãe não se sentir bem, né, essa questão do autoconhecimento é crucial. Não só nesse momento da alimentação, mas para toda a vida e para você ajudar essa criança também a se conhecer, né? E quando você se conhece, né, a esse ponto de saber o que você quer, esses palpites que vêm de fora e o que é certo para você. É algo que eu trago muito também nas consultas com as gestantes e também nas mães que estão na introdução alimentar. Você ter a certeza que você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você quer e que qualquer palpite que vier vai entrar bem aqui e sair bem aqui, entendeu? E aí é esse ponto muito importante que a gente tem que estar sempre reforçando, né? Eu trago na consulta além da alimentação, realmente, porque quando a gente não olha para esse além, a gente não consegue chegar ao objetivo final, que é, né, ter uma qualidade de vida com saúde para mãe e bebê. E aí é muito importante essa questão de você, quando você sabe, você escolhe.
E a questão da escolha é o ponto, a virada de chave. Então, eu conheço, né, mães que já chegaram para mim e disseram, Ana, eu vou amamentar, mas eu vou parar com 6 meses. Tá tudo bem. Lógico que eu queria que ela ficasse aí até 1 ano, 2 anos, quando ela pudesse. Eu e a Hannah queria, mas quem vive a realidade não sou eu. É a mãe. Quem sabe da rotina dela é ela. Então, se a mãe chega para mim e diz algo parecido com isso, eu vou acolher, vou orientar da melhor forma possível, com muito respeito e com muito amor, porque eu sempre falo para eles, eu vou trazer a teoria, mas quem vai viver a realidade, quem sabe a realidade é você. Quem sabe onde dói é você, né? Então não tem como eu forçar como profissional da saúde você a amamentar, porque é o certo, é o melhor, é o ideal, mas no mundo de quem? Quem é que a gente está falando? A gente vai incentivar, a gente vai apoiar, a gente vai encontrar todas as formas possíveis, mas a realidade de cada mulher é muito importante, né? Como eu falei no começo, a questão da rede de apoio, se não tiver, é muito difícil essa amamentação ser prolongada. Então, é muito importante você ter esse autoconhecimento, você saber o que realmente você quer. E aí, quando chega também dizendo, eu quero aumentar até quando a criança quiser. Aí eu pulo de alegria, né? E apoio também. E fico muito feliz, lógico, porque eu sei o quanto isso é crucial e importante mesmo para a saúde dessa criança e para esse vínculo, né? Toda essa parte de formação emocional também que acontece. Mas essas que até não conseguem, tentam, fazem de tudo, a gente entende, a gente sabe o quanto é desafiador, o quanto tem os seus percalços aí no meio do caminho. Inclusive, vai ter outras lives falando sobre as dores físicas, sobre isso, né? Que tu vai falar com a consultora de alimentação, que inclusive é uma parceira nossa também. A gente sabe que é muito difícil, realmente. Mas é possível com informação, autoconhecimento e apoio. E às vezes, quando a gente não tem esse apoio dentro de casa, procure profissionais para lhe apoiar. Peça ajuda, né? Graças a Deus, a internet está aí para trazer todo esse acolhimento, apesar da distância, né? Então, peça ajuda, fale, encontre grupos. Às vezes, a gente aqui que produz conteúdo na internet, você não pode passar por uma consulta, mas você fala ali, troca um direct, uma caixinha de pergunta, e a gente está disposta a ali ajudar, e às vezes é o apoio que você está precisando. Então, conversem com a gente. Esse grupo que a gente está criando, né, para esse evento, então é um momento muito interessante de troca, importante. Então, venham, que a gente está super disposta, né, a ajudar, apoiar, né, e incentivar esse momento tão importante na vida das mães e dos seus bebês. Sim, um ponto importante de trazer aqui é que a Semana Dourada ela foi elaborada em 4 momentos. Então, o primeiro momento aqui para a gente trazer esse olhar da nutrição, da importância tanto para a nutrição física, para o desenvolvimento físico, quanto para além da necessidade física, então esse desenvolvimento emocional da formação do traço de caráter. A gente, então, focou a primeira live nisso. Mas a gente sabe também que não adianta não só trazer a magia para o momento e dizer que todo mundo tem que amamentar, enfim. Quando, na realidade, às vezes, um dilema que a pessoa, que a mãe está passando, que pode passar, talvez vocês gestantes aqui também podem se questionar, às vezes tem até um certo receio, em relação às dificuldades mesmo, às dores do processo da amamentação. Se às vezes a gente que tem o bico do seio invertido, como estimular o desenvolvimento do bico do seio, ao aparecimento de fissura, o medo de sentir dor para amamentar, seja porque só está com medo da fissura, que já escutou muitas mulheres nesse depoimento, ou realmente já está com alguma fissura e como lida com isso. Então, esse ficou para o tema da nossa segunda live, que acontece amanhã à noite com a convidada Monique. E ela é fisioterapeuta, ela é doula, então ela vai trazer toda essa experiência, a gente vai tirar as nossas dúvidas em relação a essa parte mais de dores com ela amanhã. Na live da quinta-feira, estou ali na semana, então na nossa terceira live a gente vai falar com uma enfermeira neonatal, pediátrica, que também faz a consultoria de amamentação, para a gente reforçar as dúvidas que ficaram ali sobre as fissuras e tudo mais. E a gente já traz também uma abordagem de, poxa, não consigo amamentar.
seja por distância física, porque tem que trabalhar, mas eu quero continuar fazendo, né? Qual que é o jeito certo de tirar o leite, como que eu armazeno, né, para não perder as propriedades nutricionais ali, para passar realmente a parte do sistema imunológico, as enzimas, porque às vezes se guardar de maneira errada e perder as capacidades nutricionais, não adianta nada fazer todo o processo de tirar do leite, né? Então, como armazena, depois qual é o jeito certo da gente trazer novamente esse leite para ficar morninho e conseguir ofertar para o recém-nascido. Então, tem esses 3 momentos e o último momento final ali ficou para os tentantes, porque, como eu falo para vocês, né, estou trazendo os profissionais da área, especialistas da área, para trazer e tirar essa informação com propriedade, sem ser fake news nem nada. Nutricionista materna infantil, eu vou trazer doula, você tem enfermeira, consultora em amamentação para vocês. E o último momento, a gente fecha quando eu faço esse olhar de autoconhecimento voltado para os tentantes. Porque, às vezes, os medos que a gente tem, todos eles, todo e qualquer medo, pode estar gerando uma barreira, impedindo a gente de conquistar um sonho, impedindo de ficar grávida, porque tem medo de ter a fisura lá na frente. E para eu não ter esse problema, é mais fácil nem ficar grávida. Então, como a gente vai trazer esse olhar do autoconhecimento até para os tentantes? Então, até você que é tentante, está aqui no meio, porque está querendo se informar, se capacitar, ter a melhor bagagem possível, né? Se preparar para esse momento, para você se sentir mais segura. Você está vindo para falar com esse objetivo, saiba que você não está perdida aqui, não está sozinha, que a última live vai ser focada para você. E até as outras mães também, que já são mães, vão identificar algumas coisas para pegar a linha de raciocínio. E o quanto que o medo nosso não pode estar exatamente impedindo a gente de uma conquista, do próximo passo, enfim. Então, vai ser mais focado para o autoconhecimento. Então, só para vocês entenderem como foi elaborado a semana, que às vezes pode surgir alguma dúvida em relação à cultura, em relação ao momento que dificulta a magia ali da amamentação, que a gente vai estar na manhã, trazendo essa questão mais de, poxa, estou com dor, não consigo, queria amamentar, mas está doendo. Então, às vezes, tem muita mulher que desiste do aleitamento materno por questões de dor, por questões de realmente não conseguir, ou até que ficam com seios desproporcionais, porque um dói demais, então só dá um. Então, um fica muito cheio porque não está sendo esvaziado e o outro já fica menor. Enfim, todos esses dilemas por relação mais da parte mais física, a gente vai trazer amanhã. Ficou dividido dessa forma. Tem alguma coisa que você queira acrescentar em relação à importância da amamentação que ficou ali que a gente não falou? Ou alguma dúvida que trouxeram na caixinha de pergunta? Só essa questão, né, tem muitas mães que tem a questão do, como é que eu posso dizer? Ficar presa, né? A criança só vai comer se ela estiver ali. Então, esse medo também é muito importante, né? A gente desmistificar ele. Então, aquela questão do tempo, de ficar ali, porque realmente é muito cansativo. Mas quando você, como a gente estava falando, tem a informação dos benefícios para o bebê e para você, como mãe, fica mais fácil a gente passar por esses desafios, tanto os físicos quanto essa questão do tempo. Porque você vai amamentar de hora em hora, de 3 em 3 horas, por meses, por anos, né? Às vezes. Então, quando a gente sabe o porquê daquilo, o motivo que você está fazendo isso, essas dores, essas dificuldades ficam mais fáceis de passar por esse processo, né? E aí também tem a questão de que no começo é mais desafiador, porque você nunca amamentou, geralmente, na primeira viagem, e está aprendendo. E aquele bebê também que nunca amou também está aprendendo. Então, geralmente, aquele começo ali, do primeiro mês, é o que é mais desafiador, realmente. Depois, o maior desafio é essa questão do tempo. Às vezes a mãe vai trabalhar e aí quer continuar amamentando. Quer viver a vida, porque você não é só mãe, né? Você é mulher, você é esposa, você é amiga, você quer ser só você, e às vezes, e aí fica ali preso na questão da alimentação. Então, todos esses dilemas emocionais de uma nova pessoa que nasceu, tanto uma nova mãe quanto uma nova criança, é importante também esse autoconhecimento para fazer com que esse processo fique mais tranquilo, né? E aí essa questão da alimentação, como a gente estava falando, de enriquecer esse leite, de trazer, né, mais nutrientes, é muito importante você sempre se atentar a tudo que você está fazendo, porque até a gente
estava trocando ideia, que teve uma gestante que conversou com a gente e falou que eu fico me sentindo muito cansada, né? Muito sem energia. Por quê? Porque amamentar é como se você estivesse treinando 24 horas por dia. O seu corpo está ativo o tempo inteiro. Então, você precisa estar bem nutrida, você precisa estar bem hidratada e descansar, né? Então, lógico que a gente sabe que é um pouco mais desafiador essa questão do descanso. Então, a questão da alimentação é muito importante para você estar nutrida, você ter saúde realmente para aumentar e conseguir passar os nutrientes específicos para o bebê. E a questão da água. Se você quiser amamentar e ter muito leite, não tem nenhum alimento milagroso, né? Que esse alimento vai aumentar a produção de leite. Isso não existe, é outro mito. O líquido é o que vai fazer com que essa produção aumente e a sucção desse bebê. Então, essas duas coisas em conjuntos é o ponto principal para essa mãe que quer aumentar a produção. Né? Então, às vezes, por exemplo, essa questão do trabalho, como você falou, a desmamadeira vai estimular como se tivesse o bebê sugando. Então, vai continuar o corpo entendendo que tem uma sucção ali que precisa produzir, né? Porque o peito, ele não é estoque, o peito é fábrica. Então, a gente precisa estimular e colocar líquido para dentro. Tanto água quanto suco, água de coco, por exemplo, são alguns líquidos que a gente consegue aumentar essa ingestão. Então, no mínimo 4 litros de água para gestantes e para as mães amamentando é o que é orientado. E alimentação saudável, muito equilibrada, com todos os nutrientes, sem restrição, porque nesse momento a gente não pode fazer restrição nenhuma. Tendo todos esses manejos, a gente consegue ter mãe e bebê saudáveis. Eu acho que é isso. Eu amei a frase, vou até depois acrescentar na limpeza, que o conteúdo não é estoque, ele é uma fábrica, realmente tem que ser produzido. Né? Que às vezes a pessoa, se ela espaça muito um período entre a oferta realmente ali do leite materno, ou como isso dificulta o processo. Então, quanto mais tem o estímulo da sucção da boquinha da criança, ou até mesmo do coletor, né? Melhor vai ficar para realmente você ter essa produção maior e você não ter essa sensação de que o leite está ralo, que nessa parte que prejudica. Por isso que no começo o bebê mama muito, aí o peito enche muito. E aí você, né, às vezes fica vazando, tem aquela produção muito grande. E aí, com o passar dos meses, 3, 4 meses, o peito já começa a encher no horário que o bebê mama. Por quê? Porque o seu corpo é muito inteligente, ele já entendeu quando é que precisa produzir a necessidade daquela criança. Então, vai ter mães que vai produzir muito leite o tempo inteiro porque aquele bebê mama muito. Ou não, tem aquela produção mais só em momentos específicos porque sabe, o seu corpo já sabe e o bebê já tem uma rotina de mamar e aí o seu corpo só produz naquele momento. Quando já chega ali na fase da mãe voltar a trabalhar ou realmente vai diminuindo com o tempo, e aí a criança começa a introdução alimentar e aí mama menos, também tem esse momento. E aí o corpo vai produzir bem menos, porque a criança não se alimenta mais só do leite materno, ou porque você passa muito tempo longe, e aí o corpo entende, não, se tá mamando menos, eu tenho que produzir menos. Então é por isso que é tão importante esse estímulo e entender cada fase, e a gente vai trazendo esses momentos, esses entendimentos, né, para cada fase, e aí você vai ficando mais tranquila em relação a essa questão da produção. Sim, uma pergunta que eu recebi também foi uma certa preocupação em relação, não tem nem às vezes em relação à amamentação de fato, mas está ali no processo. Em relação do bebê que acaba dormindo, adormecendo enquanto está mamando. E aí essa eu até achei legal de trazer aqui porque ela é sensível, até para reforçar a questão da sensação de segurança, de proteção que o recém-nascido tem quando está em contato com a mãe, né? Poxa, o recém-nascido já tem um estômago pequenininho, como a Elvana trouxe pra gente, a informação ali do tamanho da comparação. Então, ele enche super rápido. Não tem nada melhor do que a pessoinha, aquele ser humaninho, seguro e protegido com você ao ponto de adormecer no seu colo. Então, não tem nenhum problema se a criança adormecer, enfim, até esse momento de relaxamento, dessa conexão entre vocês. Não tem nada de errado com o bebezinho, que às vezes acha que, nossa, ele estava amamentando e dormiu, se tem algum problema com ele. É mais realmente isso, que o estômago pequenininho enche mais rápido,
não tem essa necessidade. E se ele adormeceu, é porque realmente se sentiu seguro, tranquilo, calmo, relaxado. Estava num ambiente tão confortável quanto era o seu útero lá dentro, quentinho, né, todo úmido, do que se ele tem algum problema, porque adormeceu enquanto amamentava. Mas é importante também ressaltar, porque o recém-nascido, ele dorme muito fácil. Então, ele passa praticamente o dia inteiro dormindo. Ele só realmente acorda ali, tô falando do primeiro mês. Ele só acorda quando está com fome ou está sujo, né? Precisa de algum cuidado especial. Então, quando ele tá mamando, como você mesmo disse, é o momento que ele tá se sentindo seguro. Ele vai relaxar e vai dormir. Mas para ele realmente saciar e mamar de forma efetiva, não só sugar um pouquinho e cochilar. Sugar um pouquinho e cochilar, a gente tem que estar estimulando. Então, vai ali, mexe, acorda. Às vezes tira ali uma roupinha, porque às vezes tá muito agasalhado, né? E tudo isso é importante, né? A gente se atentar no momento da amamentação ali no primeiro mês, né? A questão da pega também, que eu acredito que na live com a Najara, que a consultora vai falar bem direitinho, porque tudo isso faz com que a amamentação seja efetiva e a criança mame de verdade. Porque se ela ficar só, toma um golinho e dorme, toma um golinho e dorme, a mãe vai passar o dia inteiro sentada ali, naquela cadeira. Que já passa, mas não vai conseguir nem levantar para comer, tomar um banho, enfim, fazer algo assim realmente necessário, né? Então tem que se atentar se realmente aquela criança está sugando o peito de forma correta, então essa questão da pega, ou não, ela está só realmente chupetando, como chama. Não que isso seja ruim quando termina ali de mamar, mas tem que se atentar a isso também. E aí uma dúvida minha, não recebi ela na caixinha, então essa é minha mesma. Existe algum momento em relação a você e ao seu consultório que você encontrou alguma cliente que ela realmente precisasse de complemento à mamada, mais a questão da forma, algum tipo de suplementação, ou nenhuma das suas clientes precisasse? Realmente é sempre o aleitamento materno suficiente nos 6 primeiros meses. Já encontrou algum caso que você precisou complementar antes dos 6 meses? Sim, tem muitas, né? Inclusive, tem aquelas que conseguem aumentar exclusivo até os 6 meses ou até mais que isso, não precisou colocar nenhum tipo de fórmula. E tem também aquelas que precisaram colocar a fórmula ou por questão de produção de leite ou porque não realmente conseguiram, aumentou ali só no comecinho e viu que não ia dar certo e precisou realmente complementar, ou porque voltou a trabalhar, enfim, tem de todos os jeitos possíveis. Já tive vários tipos de paciente. Todas elas, como eu falei, né? A gente acolhe, a gente entende, a gente sabe que cada realidade é única e a gente ajusta a questão da alimentação, tanto da mãe quanto da criança ali na introdução alimentar, de acordo com a oferta, né? Se é o leite materno ou se é a fórmula, porque também muda de acordo com qual leite que você está ofertando para esse bebê. Ou se é os dois, porque também acontece isso. Da mãe amamentar quando está presente e o bebê tomar fórmula quando ela está trabalhando, quando ela sair. Tem as duas situações e também dá super certo. Sim, e a gente está em prol aqui da apoio, à proteção à amamentação, mas a gente sabe que em alguns casos realmente é proibido a amamentação. Então, o uso de antibiótico. Quais são as situações que realmente a mãe não pode amamentar, tem que ser única e exclusiva pela forma ou por outras formas mais que não seja do leite dela, né? Então, tem doação de leite materno, de fórmula, né? As feitas com leite. Então, quais são os casos, além do antibiótico, que realmente essa mãe não pode ofertar o leite dela? Um caso bem específico, quando a mãe tem o AIDS, né? HIV, o vírus da AIDS, ela não pode amamentar. E aí tem que ir para essas outras opções, ou a fórmula, ou o banco de leite, né? Por exemplo. E aí vai depender, nesse caso, realmente não pode amamentar. Nos outros, como por exemplo, tu falou da medicação, tem algumas medicações que a gente ainda consegue continuar amamentando e a mãe continuar tomando a medicação, como né, um antibiótico que às vezes precisa, ou até mesmo antidepressivo, que existe né, esses casos. Então, existe essas situações, mas o único que realmente não vai poder
nesse caso, quando a mãe tem o vírus do HIV. E vocês que estão participando na live, alguma dúvida específica? Eu vi que até agora ninguém deixou nenhuma pergunta. Então, a gente pode esperar aqui alguns minutinhos para verificar se vocês têm alguma pergunta. Que a nossa mensagem central mesmo dessa live já foi sanada, as dúvidas que eu tinha, a gente já abordou e já respondeu. Fica o convite para você que vai estar vendo, né? Porque a meta é conseguir deixar realmente a live salva, subir ela para o canal do YouTube também, para vocês poderem acompanhar novamente ou compartilhar para aquela gestante, aquela mãe que não conseguiu estar presente, mas vai se beneficiar desse conteúdo, do conteúdo da Semana Dourada. Então, o intuito é deixar salvo para vocês compartilharem. Então, vocês se sintam à vontade, tanto de mandar mensagem, direct, deixar nos comentários da live ou no perfil do YouTube mesmo, para não ficar realmente com nenhuma dúvida. Não levem dúvida para casa. A gente está aqui aberta para sanar, para realmente fazer esse apoio, vestir a camiseta realmente aí do Agosto Dourado, para incentivar e apoiar as mulheres a conseguir amamentar da melhor forma, tirando as dúvidas do processo que está acontecendo, seja na live de alguém, que a gente vai falar das fissuras, da pega, né? A gente vai falar com a consultora de amamentação, a gente vai falar sobre medos, sobre questões que vão para além também da dificuldade física, porque às vezes o que está travando vocês também está no fundo ali do emocional, o próprio emocional da mãe, os medos, as inseguranças, as culpas, às vezes a interferência das pessoas, né? As relações de dependência emocional, que quem for fuçar ali o meu perfil vai conseguir ver que eu falo bastante disso, dessa questão do autoconhecimento. A gente realmente fazer a integração do conteúdo e unir a parte do estímulo, do apoio, da capacitação de vocês para realmente conseguir ofertar o aleitamento materno da melhor forma, minimizando as dores, os desconfortos, mas também fazer esse casamento perfeito com o autoconhecimento, respeitando quem vocês são, a combinação de traços de vocês e a combinação de traços da criança que está se desenvolvendo ali na sua frente. Então, no período da amamentação, a gente realmente está formando o traço de caráter que traz para a gente o dom da comunicação, da empatia, da sensibilidade, da intuição. Então, muitas coisas, muitas capacidades humanas nossas lá de frente que a gente vai utilizar como mãe, como profissional, como amiga, estão sendo formadas ali, desde a gestação até os 7 anos de idade. Como que a amamentação é tão importante e impactante para saber se uma pessoa lá na frente é insensível, se a pessoa é carinhosa, se a pessoa é carente demais, aquele filho carente que não desgruda de você, tudo se justifica, tudo explica, o corpo explica, o formato do nosso corpo explica como a gente sente, pensa e age, e os nossos traços de caráter eles estão mensurados. A gente consegue mensurar a partir do formato do nosso corpo. Então, sabe aquela criança que teve ali um problema realmente na alimentação? Então, um corpo mais fofinho, um aspecto mais jovial, aquela vontade de ficar perto, aquela pessoa que olha que dá vontade de aceitar e abraçar e ficar perto. E lembra que a dor era do abandono, dor de cinco sozinho? Então, o formato de corpo vai ser para você limitar essa dor. Então, aquelas pessoas que têm o formato do corpo mais molinho, mais infantil, aquela sensação realmente, às vezes um sorriso largo, às vezes um sorriso que forma um biquinho também, vai lembrar a gente muito desse período da amamentação. Então, ficar registrado ali que o formato do nosso corpo diz como a gente é, como a gente funciona, como a gente pensa, como a gente age, até explica como foi o período da nossa amamentação, quando a gente fala dos traços de caráter da oralidade, buscando ali algumas características, e a gente consegue também trazer para os nossos recursos, como a gente supera alguns desafios a partir do nosso modo de funcionamento. Porque a gente acaba se comparando muito com outras pessoas que têm recursos, que têm traços de caráter diferentes dos nossos. Então, ficar do meu lado, ficou registrado aí para vocês, que cada mulher vai ter um jeito diferente de maternar, porque cada mulher tem traços de caráter diferente. Do meu lado, já fiquei satisfeita. E em relação a essa parceria aqui com a Johanna, Mecânica Materno Infantil, se ficar do lado de vocês, a questão da importância do aleitamento materno, o porquê que é considerado alimento ouro, né, nessa questão do sistema imunológico, dessa questão das enzimas, de todas as propriedades que você não encontra numa fórmula, ela também já ganhou o dia, a gente ganhou o dia, porque está aqui nessa semana inteira para estimular realmente, aproximar vocês, inclusive, dessa rede de apoio. Então, eu estou trazendo a nutricionista, você já sabe que tem Nutri específica para isso, materno infantil. Vou trazer para vocês também a doula, né, para até vocês entenderem o que a doula faz para além do período da amamentação, que ela ajuda muito no parto.
Então, olha a rede de apoio que a gente está construindo já, profissionais que às vezes vocês nem ouviram falar, nem sabiam que existiam. Mas se vocês não sabiam que é dolamento, vão saber quando subir aqui no perfil, muito excelente. Vamos trazer a consultora de amamentação também, que é outra profissional. Ela tem a formação de base enfermeira, neonatal e pediátrica e consultora. Também trabalha com óleos essenciais, então eu acho que ela vai dar uns spoilers de óleos essenciais. A Ivana também tem experiência com isso. Então, vocês também podem trazer dúvidas em relação a isso. E a gente fecha comigo, analista corporal comportamental, formada, certificada pelo Corpo Explica, realmente para poder mensurar, né, trazer esse conhecimento para vocês, que a gente é quem a gente precisa ser. O formato do nosso corpo revela muita coisa sobre a gente. É o nosso manual de instruções, literalmente estampado. Basta a gente chegar no espelho que tem todas as respostas que a gente precisa no formato do nosso corpo, porque revelam os nossos traços de caráter. Como a gente sente, pensa e age no mundo. Então, são 4 lives realmente para vocês terem uma rede de apoio muito grande. Do lado emocional, o lado que vai pegar aquelas questões dos medos, das culpas, das inseguranças, quando a lista corporal vos fala, e toda a rede de apoio que estou aproximando para vocês. Porque às vezes vocês não já passaram da fase da gestação, está na fase de introdução alimentar e estão sofrendo aí. Vocês já sabem que vocês vão seguir a Yolanda a partir de agora, para tirar todas as dúvidas, porque ela é especialista nisso, ela trabalha só com essa fase. Então, olha como a gente se conecta, como a gente pode ampliar o nosso conhecimento, porque ali o pré-natal, ele pode ser feito por vários profissionais, e não somente a consulta regular por obstetra, que vai fazer o parto e tudo mais. Como a gente pode ter uma rede de apoio ampla, né, profissionais, que hoje a internet ajuda muito a gente ter essa conexão, essa troca. O que é importante é realmente a gente estar perto de profissionais capacitados, que sabem muito bem do que falam, para a gente ter a melhor informação realmente do que ficar consumindo aquelas informações de fake news, né? Então, se conectem com pessoas que saibam do que estão falando, que estão aqui realmente vestindo a camisa em prol realmente de apoiar vocês, né? Incentivar, proteger e apoiar as crianças e o processo de amamentação. Vou passar a palavra para a Johanna para a gente finalizar, né? Que da minha parte estou satisfeitíssima, vi que ninguém colocou pergunta, então é só o fechamento mesmo para a gente encerrar o nosso momento. Acho que é isso, né? Você já deu um belo resumo aí e que estejam aqui, né, acompanhando esse material riquíssimo, gratuito, que vai acontecer toda essa semana. Nas próximas semanas também a gente vai ter outras lives, nós duas juntas, com outros temas bem interessantes. E dia 22/8, anotem essa data, a gente vai fazer um evento online e gratuito, que a gente ainda vai divulgar, mas em primeira mão aqui para vocês. Fora aqui do Instagram, a gente vai mandar um link nesse grupo que a gente falou até mais cedo, para falar somente sobre essa questão do autoconhecimento e como a nutrição pode ajudar em cada traço de caráter, né? Que é muito legal isso. Eu já sei os meus, já estou aplicando, já estou entendendo, né, essa questão do autoconhecimento. Eu sou uma fã de autoconhecimento, então todas as ferramentas que podem me ajudar nisso, eu adoro. E aconselho todas as mães, né, que estão em todas as fases, não só essa da gestação e a amamentação, a entrarem, né, a participarem desse evento, que vai ser online e gratuito dia 22. Então anotem aí. E é isso, se vocês quiserem, né, depois conversar no direct, perguntar alguma coisa, estou à disposição do meu Instagram, né, pode chamar. E a gente vai trazer essa semana inteira de conteúdos. É isso, um beijão, que As 25 primeiras pessoas que entrarem no grupo do WhatsApp, que o link está lá na bio do meu perfil, as 25 primeiras vão ganhar um bônus especial. Eu vou contar qual é na 4ª e última live da Semana Dourada. Então, se você quer já garantir o seu bônus, já entra no link para garantir a sua vaga. E um detalhezinho que faltou a gente deixar bem claro é que esse evento ele vai ser pelo Zoom. Não tenho certeza se vai ser exatamente essa plataforma, mas a gente vai poder se ver. É diferente daqui que você está realmente vendo de uma maneira separada, né? Então, você está consumindo o conteúdo, mas a gente não está tendo essa troca, não tem a oportunidade de você falar com a gente, de a gente ver a sua imagem, de você realmente se sentir acolhida, de você tirar a sua dúvida num ambiente seguro e controlado. Porque aqui está aberto, né, para várias pessoas, pode entrar, sair, curiosos. Lá no Zoom vai ser realmente um grupo de pessoas, grupo de mães, provavelmente, que estão realmente focadas e interessadas em se desenvolver, em oferecer o melhor para a sua criança, para o seu filho. Então, se você quer ter essa oportunidade de ganhar o bônus, você já entra no link que está lá na minha bio. E depois, você vai se sentir muito melhor nesse contato, olho no olho, para poder tirar a sua dúvida no ambiente seguro e controlado. Aqui está aberto.
né, realmente não tem como a gente ter essa troca. Estou te vendo, não estou conseguindo, né, a gente ter essa troca. Então, realmente, o evento do dia 22 de agosto também vai ser às 8 da noite. A gente vai ter essa troca 8 no 8. Vai ser diferente, né, que é realmente mais humanizado, digamos assim. Você vai poder abrir a sua câmera, falar comigo, se não se sentir à vontade. Pode ser com a câmera fechada também, mas vai ter a opção. Aqui a gente não tem essa opção. Você realmente tem ali a opção de colocar no comentário ou não. Então, realmente vai ser. Eu estou ansiosíssima para a live de amanhã já, mas para o evento dia 22 de agosto também. Porque não sei se você reparar, pelas características que eu falei para vocês, aqui são duas orais para fazer a live. Duas rindas orais. Então, a gente assim, gosta de um contato, gosta de ver a reação de vocês, gosta de ver a carinha de vocês, a conexão olho no olho. Então, a gente gosta de interação, a gente gosta de conexão e contato, como os boas orais aqui falando, trazendo esse conteúdo para vocês. Então, altas expectativas para o dia 22/8, porque a gente realmente vai poder abrir a câmera e ter um ambiente mais seguro, mais controlado, onde vocês vão poder trazer todas as dúvidas, desde aqui da semana, que a gente vai fazer da semana de live, quanto dos próprios traços de caráter, que é onde vai fazer sentido, realmente, então, cada um, como a gente funciona, identificar na gente, né, na descrição do grupo está realmente bem bacana. Então, fica aí o convite já para a gente ampliar esse horizonte e se fortalecer. Lembrando que amanhã tem a segunda live, onde a gente vai falar das fissuras, como prevenir e como tratá-las com a doula, com a fisioterapeuta. Então, já compartilha eu vou deixar até no meu story o desenho, o flyer, para vocês compartilharem aqui amanhã de amanhã. Para aquela mulher que está passando por perrengue, que às vezes tem um medo absurdo, para a gente realmente conseguir ampliar essa rede de apoio. Porque não é só e somente ensinar os profissionais do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, da saúde. Você também tem um papel importantíssimo em compartilhar conhecimento, que é poder de escolha, poder de transformação, é clareza. Então, você pode ajudar e pode vestir a camiseta da campanha do Agosto Dourado, compartilhando tanto essa live quanto as lives que vão acontecer. Então, fiquem bem, agradeço a presença de cada um de vocês. Compartilhem conhecimento, e conhecimento é poder, ainda mais quando a gente está aqui numa causa tão nobre, né? Protegendo, incentivando e apoiando a amamentação, que é ouro, literalmente ouro para as nossas crianças. É isso eu sou mesmo. do lado Pois um beijo, gente. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, né? Beijo, Keila. Até mais. E a gente vai se falando. Beijo, beijo. Beijo.